Fala, pessoal. Tudo bom? Adivinha do que a gente vai falar? Se não é mais uma vez do Xeon. Se não é mais uma vez do Xeon 2667 V4. Como se a gente quase não falasse dele toda a semana, tá? Que a gente tem esse belo espécime, né? Um dos melhores, se não o melhor. Eu diria que o melhor Xeon para quem quer jogar. 32 GB de memória, porque memória de servidor usado é muito barato. NVMe está com 1 TB aqui, mas aí fica a gosto do cliente, como a gente tinha falado antes. E uma Radeon 9060. Por quê? Por que a gente tem isso aqui? Porque eu quero rodar exatamente os mesmos jogos que eu vi num outro canal pequenininho, tem uns 2 milhões de inscritos, eu acredito, né? Estava fazendo uma comparação entre o Ryzen, um Ryzen baratinho da série 5000, e um Xeon, tá? E eu não tenho a M4 aqui, não tenho nada da M4, tá? Mas me pareceu um pouco baixo demais os valores do Ryzen, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai rodar os mesmos títulos. Eu não tenho como rodar exatamente no mesmo formato, no mesmo canto, porque não dá para bencar, não é benchmark, né? Não é um negócio pré-definido. Então, eu vou abrir os mesmos jogos, tá? Só para mostrar aqui, ó, memória de servidor, SK Hynix, tudo simprão, tá? Não tem nada especial aqui. Tá tudo tunadinho, tudo configuradinho, mas não tem overclock, não tem nada, tá? E além de eu não ter o AM4, eu também não tenho uma 4070. Então a gente vai com 9060 XT, que é uma placa que está uns 20% para baixo dela aí, tá? É só para vocês terem uma referência do que deveria ser o valor de frame rate do Xeon. E a mim me parece muito óbvio que o caminho alternativo a um Xeon, um caminho um pouco mais prático, com um pouco mais de performance e um custo bem mais alto, seria LGA 1700 com 12400F, tá? Ele vai te dar uma performance melhor e um caminho de upgrade mais longo, tá? A gente não pode esquecer que agora quem é campeão de performance é a AMD. Então a opção de custo-benefício está cada vez mais se tornando a Intel, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender o que o Xeon 2667 dá aqui no canal do Engenho. Então vamos para o primeiro jogo aqui, vamos ver o que dá. Vamos lá. Joguinho, né? The Last of Us, parte 2 remasterizado, Full HD, tá? Preset no máximo, FSR Quality, tá? Todos os jogos estão com FSR Quality, porque FSR 4, porque vocês vão usar o FSR 4, então não tem porquê não tá com ele, tá? Só para mostrar, opa, dá para você ficar estabilizado? Aqui, ó, tá no preset alto. Então vamos lá pro jogo. Não é a mesma cena, eu não sei se é aquela cena que aparece no canal pequenininho é muito mais para frente ou não. Então, cara, eu tentei puxar o máximo que deu aqui. Estamos num mapa de neve com essa menina aqui, que eu não estava acompanhando muita história, e a vida é essa, entendeu? Não sei dizer se é muito mais pesado, se é muito mais leve. O que eu noto é que muitas vezes a placa de vídeo bate lá, tipo, 100%, quase 100%, tá? E assim, ademais, uma coisa que a gente não pode se esquecer, e isso acontece muito comigo, a gente esquece que o PC está aqui para você jogar 60, 100, 120 FPS e fica querendo dar 10 mil FPS no joguinho, tá? E não é bem, ele não vai pular o muro aqui? Você sempre foi meio, não vai não. E esquece disso, acho que baixar, não passa. Ele tá gorda, hein, filha? Tá precisando ir pra academia. E a gente acaba esquecendo disso. Tá? E eu não sei dizer se o M4 dá mais FPS que isso nessa parte, ou se dá igual, porque eu não tenho ele aqui, mas
É... Bom, eu também não sei para onde ir. Bom, para variar, eu estou indo mal no jogo, né? Que é normal, porque além de tudo eu não estou prestando atenção. Eu já não sou um bom jogador, porque eu não jogo. Mas a gente pode analisar aqui a curva de frame time, né? Que basicamente, né, é o diferencial, é o delta entre o frame rate de agora e 1% louco. Cara, e ele tá muito bom. Eita, né, que agora ela resolveu? Ih, fez regime, filha. Pronto. Vamos lá. Tá muito tranquilo, tá muito bom. Tá? Ah, saber se isso aqui tá melhor do que o Ryzen no primeiro do vídeo do outro canal, aí vai ficar a critério de vocês, tá? Eu só sei que tá bem bom. Bem bom. Tá certo? Acho que já deu para ter uma ideia desse joguinho. Eu quero um vídeo curto, eu quero um vídeo direto. Ah, o vídeo é a prova de bala, hein? Que bom, tá na hora da gente trocar de jogo. Depois do vídeo da prova de bala, numa casinha, né? Tá na hora de trocar. Vamos pro outro, vamos pro outro. Vamos lá. Marvel Rivals. De novo no alto, Full HD, FSR 4, tá? É para vocês jogarem, não é só para ficar brincando, então vamos usar o FSR correto. E enquanto ela está acabando de carregar aqui, vou mostrar para vocês, vocês não precisam acreditar em mim, tá? Não coloquei nativo, porque nativo bate 100% de GPU direto, mesmo ultra qualidade ainda bate. Tá? E aí a qualidade está no alto, como eu tinha dito aqui, entrou em português, né? Unreal 5 aqui, pesadinho, mas tem uma qualidade gráfica agradável. Vamos lá. Pegar essa introdução aqui. Não tenho noção de peso de mapa, nem nada do tipo, tá? Não tenho absolutamente noção nenhuma. Eu acho que a GPU já está locando, quase locando, né? Mesmo no ultra qualidade. Deixa eu dar um pouco mais de margem, que eu acho que mesmo no ultra qualidade aqui, GPU já está batendo. Apesar de que nem se pronunciou, né? Eu mudei por qualidade aqui também, não. Eu queria que baixasse um pouco a percentar. Vou baixar mais ainda, né? Já que não quer. O FPS continua subindo? Continua. Bom, deixa aqui, assim, 130 já tá, né? 120, 130 já tá bom pra caramba. A, a, a forma com que o Afterburner mensura, né? Que ele mede o clock das GPUs AMD é um pouco diferente também, né? Então eu deixei um pouco mais de folga aqui. Aqui daria para ficar, pelo menos aqui nessa parte do mapa dá para ficar um pouquinho mais, sim. Vou subir aqui, vamos ver como é que fica o consumo. Não, aqui tá dando 100%. Tá bom, qualidade, vai. Tá bom, Gê, tá bom. Não precisa ser tão... aqui vai dar. Aqui não tá dando 100%, não. Não sei o que fazer exatamente aqui. Tem uma galera tentando estourar tudo, eu fico andando pelo mapa. Cadê os caras tirando em mim? Ah, tem a galera aqui, pô. Vem com o pai. Ih, já morreu, nem precisou de mim. E eu não sei se os mapas são muito diferentes, tá? Um do outro, mas eu tô no meio da trocação aqui e o FPS é 30% mais alto na média aí do que a gente vê no 2667 do canal pequenininho. De novo, não sei porquê, deve ter algum motivo, né? Mas é isso aqui que você deve esperar com o Xeon, tá? Não é aquilo que você viu, não. O que mais tem nesse canal aqui é Xeon, pra falar a verdade. Não sei porque eu vim pra cá. Sai, filho. Basicamente, como a gente está na qualidade maior, cara, ele tá metendo 100% ainda numa 9060 XT, viu? Bem bonitinho. Vamos lá pro meio da quebração de novo. Esse jogo é tranquilo de CPU, né? O uso não está muito alto. Tenho certeza que ele gostaria de um clock mais alto, né? Um Xeon aí com overclock. Tem vídeo disso no canal também, tá? Ia sair um pouco melhor aí, mas cara, eu não sei não se o Ryzen ganha disso aqui, hein? Eu tenho lá minhas dúvidas se o Ryzen ganha disso aqui.
Tá? Agora nessa morte aí ele deu uma stutterizada bonita, mas na hora que a gente está jogando, cara, tá muito tranquilo. Muito. De novo, aquela velha métrica, né? A distância do 1% low para o frame rate que a gente está agora. Tá tranquilo, tá de boa. Passeio pelo mapa sem stutter, com tranquilidade. Inclusive, acho que eu fiz o maior caminho do mundo para chegar aqui, né? Não, isso aqui é amiguinho. Deixe nos comentários aí, tá? Esse jogo não é a primeira vez que eu abro ele, mas é quase, entendeu? É praticamente isso. Eu tô completamente perdido. Bom, acho que já deu para ter uma ideia. Não matou, não, matou, não. Deu pra... Ixi, caí no meio da toca ali, aí lascou, aí eu tô no meio do inimigo, aí já era. E por fim, né? Vamos pro último joguinho, vai. Vamos lá pro Cyberpunk para ver o que a gente consegue lá também. Estamos de volta com Cyberpunk. Mais uma vez, Full HDzão, gráfico no high. Vamos só, aqui ele é meio teimosinho, né? A gente põe as coisas, ele volta, a gente põe as coisas, ele volta. Deixa eu só garantir aqui o FSR 4. E beleza, tá? Tava no high, só troquei para FSR 4, então ele fica aqui como customizado, certo? Dá aquele stutter monstro, porque o Cyberpunk gosta de fazer essas coisas. Né? Então vamos lá, tá? Eu não sei aonde foi feito. De novo, naquele canalzinho pequenininho, sabe? Bem pequenininho. Eu não sei onde foi feito o vídeo deles andando de carro, não sei em que pedaço da cidade, mas vamos andar por aí, vamos ver o que dá. Né? Dá para olhar ao redor aqui, ver a galera. Mais uma vez, eu não sei como é que o resultado deu tão baixo. Tá? Pode ser questão da placa de vídeo também, do driver, de alguma coisa com memória, porque, cara, aqui, dependendo de onde eu for no jogo aqui, eu vou topar a placa de vídeo também, ó. Tô batendo noventinha com consumo alto. Acho que eu não posso pra cá, né? É isso, é isso? Ou se eu for pra cá, ele vai... Não, ela já virou automático, né? Bom, eu fui pro final do mundo aqui, deu errado. Cara, mas isso aqui vai cair? Vai, se você entrar no meião da cidade, né, com um monte de gente, vai cair um pouco, mas eu tentei pegar um cenário parecido com aquele que a gente estava vendo no canalzinho pequenininho, né? E, cara, a gente vai pegar aí mais de 100... Ih, eu achei que ele ia quebrar a barreira. A gente vai pegar aí mais de 100 FPS o tempo todo aqui, passeando de carro pela cidade. A não ser que a gente caia em algum grande centro. Eu vou em direção ao objetivo, que deve ser lá mais perto do centro, só para a gente ter uma referência do tanto que cai, porque efetivamente vai cair. Eita, vira. Cara, o ruim dos carros no Cyberpunk é que o carro de passeio, tudo bem que esse carro é um carro grande, mas, meu, carro de tudo que é carro de passeio aqui parece um ônibus, entendeu? É um esforço para você virar, olha. E não é assim, né? Bastante fagulhinhas. Num carro de verdade, cara, ele vira derrapando, mas vira, entendeu? Não é desse jeito. Nem olhei o caminho, é isso aqui. Nossa, vai ter um monte de curva lá só para atrapalhar. Mas vocês vejam que a gente observa uma certa constância e o frame rate vai descendo um pouco conforme a gente chega perto, né, do centrão aqui. E coitado do meu carro, ainda bem que é roubado. Se não fosse roubado, eu ia ficar triste. Ih, cara, a polícia tá tirando. Porque eu bati? Pô, por que a polícia tá tirando em mim? Só porque eu bati? Ou será que eu matei alguém e não vi? Pode ser, viu? Não duvido, não. Não, vou passar a batida aqui, que eu não quero trocar ideia com a polícia. Isso, boa. Tá vendo? Tô pegando uma área bem central aqui. Cara, para de atirar em mim. Se eu matei foi sem querer. Foi sem dolo. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Nossa, 100 metros aqui é uma eternidade, é longe, viu? Cara, mas é isso aqui, ó. Vocês vejam, em alguns pontos a gente abaixa um pouquinho de 100, né? Por questão da dinâmica do jogo. Mas, de novo, né? O FPS é bem mais alto do que a gente viu, né? No canal pequenininho. Outra coisa que eu esqueci de comentar, que agora que eu reparei,
e não é a primeira vez que eu faço isso, já me deram um toque. Como eu troco muito de processador de placa-mãe, a temperatura do processador está alta porque o cooler está colocado só em cima, ele não está fixado. Tá? Então, quem reparou nisso antes, quiser dar um toque, beleza, mas é porque ele não tem pressão em cima do cooler, ele está só colocado. Tá? Cara, conclusão. Bom, eu não tenho como tirar uma conclusão que eu não tenho M4 aqui, mas o que eu me lembro é que na maior parte das situações ele, né, o 5500 ele perde. A indicação minha aqui se você não está satisfeito com a performance do Xeon, é ir para um LGA 1700, porque você tem uma gama de escolhas maior, você pode ir para DDR5, então você tem memória de qualidade disponível. Hoje em dia a DDR4 não tem mais isso, você não encontra mais memória decente, né? Então seria esse o caminho que eu seguiria, né? Ou se você é um cara mais fuçador, mais pessimista, alguns modelos do Xeon V3 dá para dar overclock, e aí você trabalha com 4.4, 4.5 GB em vez de 3.5, então ele já fica mais bombadão, tá? No mais é isso aí, pessoal. Só quis deixar a informação registrada na mesma época, com os mesmos patches, tá? Infelizmente com uma placa de vídeo diferente, porque eu não tenho... A mais próxima em performance que eu tenho é essa, ou superiores, mas tá aqui. Eu, como ingênuo, continuo defendendo que... Bom, não vou nem falar. Tem uma série de vídeos aqui no canal, de PC vai sair um de R$1.000 e poucos, inclusive, de 2.000, 3.000, 4.000, 6.000. Cara, eu só iria para um kit com processador e placa-mãe mais caro no PC lá de R$8.000 para cima. Tá? A gente não pode esquecer que o objetivo é jogar, né? E isso aqui joga e joga muito bem. Bom, é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.